Fala aí, meu povo. Mas já eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez. Porque vocês falam que fica baixo, ficou completamente sem áudio o outro. Olha, sobre Barcelona-Retafe não tem muita coisa pra dizer porque não teve jogo, né? Foi um pacto de não agressão das duas partes. O empate servia para o Retafe ficar na primeira divisão, servia para o Barça ser vice-campeão espanhol. Era muito importante para o Barcelona pela questão financeira ser vice-campeão. Disputa a Supercopa, ganhou 8 milhões de euros e tem ganho uma divisão de televisão e também de que a UEFA paga para um vice-campeão espanhol jogar a Champions, que se somar tudo com a Supercopa e mais essa questão de direito de televisão e de UEFA dá 20 milhões de euros. Se o Barcelona fosse terceiro ou quarto lugar, o Barcelona ia ganhar muito menos do que esses 20 milhões, então por isso era importante. Empatou com o Retafe com muitos desfalques, né? Na defesa principalmente, Piqué, Araújo, Eric, Deste, Jordi Alba. Aí no meio campo Busquets, Nico, Pedri, enfim, muitos e muitos problemas para o Xavi montar um time. A defesa era bastante diferente, eu achava que o Retafe ia tentar se aproveitar disso, mas não. Comemoraram muito e seguraram 0 a 0 para não ter que ficar para a última rodada. Então no jogo não tem nada a dizer, porque não teve jogo, na minha opinião. Vou falar sobre situações extra-campo, principalmente de Lewandowski e de Frank de Jong. Esse final de semana a gente viu o Lewandowski despedindo da torcida do Bayern. Acabou a Bundesliga, ele foi lá comemorar com a torcida como os jogadores na Alemanha sempre fazem, mas assim, bastante emocionado e tal. Disse que talvez tenha sido seu último jogo com a camisa do Bayern de Munique. O diretor do Bayern disse que ele já comunicou que não quer continuar. Na sexta-feira, o presidente do Bayern tinha dito que ele vai cumprir o seu contrato até o final do ano. Tá estranho, tá estranho. Na comemoração do título nesse domingo, o Lewandowski participou com a camisa da temporada 2014-2015, que foi a primeira temporada dele pelo Bayern, então assim, me pareceu uma coisa muito saudosista de voltar àquela primeira temporada e de mostrar onde tudo começou e tal. Me parece muito estranho tudo isso porque aparentemente a coisa está mais quente, ou o Lewandowski está tentando forçar uma coisa com o Bayern de Munique, que a situação econômica do Barcelona não sugere que esteja tão quente assim. O Barcelona teria muita dificuldade de conseguir comprar o Lewandowski do Bayern e ainda pagar o salário dele por 3 temporadas com a situação econômica que está aqui. O Leva ganha mais ou menos 14 milhões de euros por ano no Bayern de Munique e o Barcelona hoje, com a condição econômica que tem, não consegue inscrever Kessié e Christensen, que estão apalavrados para a próxima temporada, se não liberar muita massa salarial. Ainda tem que sair muito mais gente para o Barcelona inscrever esses caras. E tem que também ganhar muito mais dinheiro para conseguir fazer uma contratação como a do Lewandowski. Então a minha sensação é que o Leva está tentando forçar uma coisa com o Bayern de Munique para que ele possa sair de lá da maneira mais fácil e rápida possível. Vamos ver se o Bayern vai aceitar isso, se vai liberar ele pelos 35, 40 que estão falando na Alemanha, ou até mesmo de graça com esse último ano de contrato ainda para acontecer. Um outro problema que existe também é que o Bayern de Munique vai precisar contratar um outro atacante para essa posição. Eu acho que o Bayern não vai resolver a situação do Lewandowski enquanto não tiver um 9 engatilhado para o seu plantel. Porque a partir do momento que o Lewandowski não está mais, qualquer atacante que o Bayern de Munique quiser, que custava 50, passa a custar 100. Então é bem possível que o Bayern vá cozinhando essa situação, já sabendo que vai perder o Lewandowski, até achar o 9. E se não acha, o Lewandowski coloca a violinha dele no saco e tem que cumprir mais um ano de contrato. Mas eu acho que nesse final de semana o Lewandowski pulou numa piscina sem saber se tem água. Não dá para saber ainda se o Bayern vai liberar porque não tem o 9 e se o Barcelona consegue pagar. Que o Barcelona tem um acerto com o Lewandowski por 3 temporadas de salários, isso sim, já tem algum tempo. O problema é com o Bayern de Munique. E o problema é como pagar isso, porque o Barcelona contratou o Ferran Torres sem saber como pagar. Depois ele foi renovando o contrato de um Titi, conseguiu arrumar a saída do Felipe Coutinho para Aston Villa e teve dinheiro para o Ferran Torres, mas chegou aqui sem poder jogar. A mesma coisa teria acontecido com o Agüero se ele não tivesse machucado a panturrilha no início da temporada, também não poderia jogar. Impressão que o Barcelona primeiro contrata e depois vê como é que vai pagar. Pagar o jogador, pagar o clube e tal, isso não é o problema. O maior problema, o mais urgente é o fair play financeiro de La Liga. O Barcelona tem um limite negativo, ou seja, precisam sair jogadores para o Barcelona conseguir colocar o seu time em campo na próxima temporada. Já tem 2 caras apalavrados e um cara de um contrato muito grande ainda está para chegar. E olha que alguns, tipo o Aubameyang e o Memphis, vão ter os seus contratos também, os seus salários aumentados a partir dessa temporada. Porque eles toparam ajudar o Barça na primeira, ganhando pouco, pouco porque é um jogador de futebol, ganhando pouco, e a partir da próxima vão passar a ganhar muito mais. Aqui estão falando que o Aubameyang está ganhando 2 milhões por temporada e vai passar a ganhar 11. Então, primeiro que 11 para um cara de 32 anos é muita grana. Para o Lewandowski seria bom, mas para o Oba.
E fora que olha o tanto de dinheiro que o Barcelona vai ter que arrumar para pagar o Aubameyang a partir da próxima temporada. Enfim, não sei se o Leva se precipitou, orientado, não sei se pelo seu agente, se pelo próprio Barcelona, que ele poderia fazer esse movimento que ele fez no final de semana, que estaria tudo certo, ou se ele vai precisar dar passos atrás daqui a pouco. Eu acho que a principal chave é o Bayern de Munique achar um outro atacante enquanto o Lewandowski está lá, porque isso dá margem para o Bayern negociar. Imagina que o Bayern de Munique quer o Darwin Núñez, Benfica. Vai lá no Benfica, bate na porta. Quanto que custa o Darwin? 80. Mas se não tem o Lewandowski, ele custa 120. Mas enquanto o Lewandowski está no Bayern, o Bayern pode negociar e se der certo com o Darwin Núñez, ele vende o Lewandowski. Se não der certo com o Darwin Núñez, se o Benfica bater o pé e falar que é 120, 120, 120, simplesmente fecha a negociação, não contrata o Darwin Núñez nesse ano e joga com o Lewandowski porque ele tem mais um ano de contrato. Tecnicamente para o Barcelona, eu acho que é uma muito boa contratação, porque é um atacante que joga muito bem em espaços curtos. Olha esse jogo contra o Getafe aí que não aconteceu nada, por exemplo. Para correr da intermediária até a marca do pênalti, arrancadas curtas para jogar dentro da área. O Lewandowski acabou a temporada agora com 49 gols em 45 jogos. O cara que não tem histórico de lesão, que se cuida muito, que ainda vai conseguir jogar mais 2 anos pelo menos, fazendo 30, 40, 45 gols. Isso faz diferença demais. O jogador que mais participou de gols do Barcelona nessa temporada é o Jordi Alba com 15. O Lewandowski só em gols deu 49 para o Bayern de Munique, fora as assistências. Então é lógico que isso faz muita diferença. Futebol, no final das contas, ganha quem faz mais gols. E se você tem um cara que te dá um gol por jogo, você está muito mais perto de ganhar do que se você não tem esse cara e você precisa fabricar e construir os gols. É importante contratar o Leva por causa disso, porque junto do Benzema, o Benzema hoje é melhor do que ele, né? Assim, prêmio de melhor do mundo, mas é um dos melhores noves do futebol mundial e que ainda dá retorno por algum tempo. A questão é que, mesmo contratando o Lewandowski, o Barcelona ainda tem posições muito carentes. As laterais, ou um outro zagueiro, mais jogadores de meio campo. Se vender o Frenkie de Jong, o Barcelona vai ter que contratar um outro meio campista, ainda que chegue o Kessié. Eu acho que essa história que estão dizendo do Frenkie de Jong, saiu aqui o Gerard Romero, um jornalista daqui, trouxe a notícia primeiro, do Manchester United de comprar por mais ou menos 80 milhões de euros. Eu acho muito boa para o Barça, porque é bom jogador o Frenkie de Jong, mas é tanto quanto irregular também, passa alguns períodos de temporada sem jogar o que pode. Quando joga muito bem, ele é realmente muito bom, mas pela situação econômica do clube, achar 80 milhões de euros e ainda se livrar do salário do Frenkie de Jong, que é alto também, ele chegou naquele momento que o Bartomeu pagava qualquer coisa por qualquer jogador, é muito bom para o clube. É uma posição mais ou menos coberta, para a posição dele tem Pedri, tem Gavi, tem Nico, vai chegar Kessié. A posição mais dramática no meio campo é o substituto para o Busquets, não sei quanto tempo mais ele vai conseguir jogar, o certo é que ele não jogue a quantidade de partidas que ele está fazendo por temporada, que vai ser bom para ele, vai ser bom para o time também, ter alguém mais competitivo do que o Busquets para jogar sempre, mas a posição do Frenkie está mais coberta. Então, para a posição do Frenkie, se você acha 80 milhões por ele, eu acho sim uma boa vender, pela questão do dinheiro e pela questão do salário também. Mas ainda que contrate Lewandowski, ainda que venda Frenkie de Jong, precisam de laterais. Se o Barcelona for trazer Azpilicueta e Marcos Alonso, vai estar se reforçando com caras de 31, de 32 anos, assim, vai renovar as laterais e mais jogadores de mais de 30 anos, sabe? Não me parece o certo a fazer. Eu acho que contratar jogadores mais jovens é muito mais inteligente e é o que o time precisa nesse momento. Veremos como é que vai ser a atuação do time no mercado. Qualquer coisa que eu for tendo de Lewandowski, Frenkie de Jong ou qualquer outro jogador, eu trago para vocês por aqui. Tá falado? Boa semana, juízo. Vocês façam o favor de curtir isso aqui para me ajudar. Valeu.